Glória a Deus. Deus sabe todas as coisas. Louvado seja o nome do nosso Deus. Hoje, depois de tudo isso, Deus trouxe uma palavra interessante. Ela está lá em Isaías, no capítulo 55, nos versículos 8 e 9. E a palavra de Deus, ela diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Eu achei interessante essa palavra porque essa palavra ela nos diz que Deus sabe de todas as coisas. Como a própria palavra de Deus diz, né, que Deus ele é onipresente, ou seja, ele está em todo lugar, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Deus ele está no passado, Deus ele está no presente e Deus ele está no futuro. Ele sabe de todas as coisas, ele sabe o que vai acontecer, ele sabe o que já aconteceu e ele sabe o que está acontecendo. Quando a gente passa por tribulação, quando a gente passa por alguma prova, quando a gente passa por algum problema, a gente esquece de que Deus ele está vendo lá na frente o que vai acontecer. Deus ele está vendo os problemas, ele está vendo as coisas que vão acontecer. Então, muitas vezes, Deus ele permite que algumas coisas aconteçam para que a gente não passe pelos problemas futuros, para que a gente não sofra, talvez até uma coisa que a gente não consiga passar. Muitas vezes a gente não presta atenção nisso, muitas vezes a gente acha que, poxa, por que que Deus permitiu? Por que que Deus deixa essas coisas? Como é que pode e tal? Mas a gente esquece que Deus ele está muitas vezes nos livrando de uma decepção maior, de uma tristeza maior. Então, eu acho interessante essa palavra quando ele diz que os meus planos não são os seus. Os meus planos são mais altos. Eu gosto muito de uma passagem da Bíblia que diz que o nosso coração é enganoso. E a gente deve seguir os planos de Deus porque os planos dos nossos corações são enganosos. Eles são planos falhos. Mas os planos de Deus são perfeitos. Os planos de Deus, eles vão além daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente pode imaginar. Sabe, Deus ele é tão maravilhoso, Deus ele é um pai tão amoroso, tão perfeito, que ele prefere que a gente sofra um pouco hoje do que a gente tenha um sofrimento insuportável no futuro. E quando eu penso nisso, me vem à cabeça tudo aquilo que nós já passamos como família. Tudo aquilo que a gente já passou, tudo aquilo que a gente já teve como perda, tudo aquilo que a gente já sofreu. Eu vejo Deus colocando a mão e dizendo não. Não vamos permitir que venha um sofrimento maior, não vamos permitir
que seja pior do que já foi. E é por isso que eu agradeço muito a Deus. É por isso que eu agradeço por Deus ser sábio conosco, por Deus ser misericordioso conosco, por Deus ser um Pai perfeito conosco. É nessas horas que nós vemos o cuidado de Deus, apesar de ser momentos difíceis, mas é como nós fazemos com os nossos próprios filhos. Às vezes nós negamos as coisas para os nossos filhos, às vezes nós retiramos coisas que os nossos filhos têm. Às vezes uma regalia, às vezes algum benefício, a gente retira ali naquela hora para que eles não venham a sofrer mais no futuro. E Deus, ele faz a mesma coisa com a gente. A gente vem seguindo por uma estrada, por um caminho, aonde o nosso coração, ele planeja, ele vai no entusiasmo, ele vai na empolgação, e ele vai vendo, e quando Deus percebe que alguma coisa saiu dos propósitos, que alguma coisa não vai terminar tão bem, ele interrompe, ele não permite, ele retira. Às vezes a gente não entende. A gente só vai entender mais tarde. Às vezes a gente só vai entender aquilo que está acontecendo hoje lá na frente. E é por isso que eu estava falando com a Fátima que a gente precisa viver aquilo que a gente prega, a gente precisa colocar a nossa fé em ação, a gente precisa nessa hora, é nessa hora que a gente fortalece a nossa fé. É nessa hora que a gente fortalece a nossa confiança em Deus. É nessa hora que a gente olha para Deus e fala: tudo bem, Pai. Tá doendo, tá difícil, eu não aceito, mas eu confio em Ti. Os Teus planos são mais altos que os meus. Os Teus caminhos são melhores que os meus. Eu quero completar essa palavra com um outro versículo que Deus colocou no meu coração enquanto eu estava preparando essa mensagem. Deus colocou no meu coração a passagem que está em Jó, no capítulo 1, no versículo 21. E esse é um versículo que eu digo que é meu. Esse versículo é meu. E ele diz assim: saí nu do ventre da minha mãe, e nu eu partirei. O Senhor me deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, a gente precisa, apesar da dor, apesar da tristeza, apesar do momento, apesar da chateação, apesar da gente não aceitar, a gente até ficar um pouco que revoltado com a situação, mas a gente tem que entender que tudo é de Deus, tudo é para Deus e tudo é por Deus. E a gente tem que ter sempre um coração agradecido por todas as coisas que acontecem. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em todo tempo, nós vamos agradecer a Deus. Em todo tempo, nós vamos louvar a Deus. Em todo tempo, nós vamos dizer: Senhor, Tu és soberano. O Senhor sabe de todas as coisas. Tudo é Teu, Senhor. Tudo é para Ti, Senhor.
e nós te agradecemos em nome de Jesus. No Salmo 42, no versículo 5, o salmista Davi, ele clama a Deus e ele diz assim: por que você está tão triste, minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Que a gente possa hoje permitir que o Espírito Santo nos ajude a colocar a nossa esperança em Deus. Que a gente possa hoje permitir que o Espírito Santo nos leve a agradecer a Deus, porque tudo que Ele faz é perfeito. Tudo que Ele faz é o melhor para nós. Tudo que Ele faz é aquilo de melhor que nós podemos receber naquele momento. Que a gente possa agradecer a Deus pela gravidez da Daisy, pela vida da Saori, pelo tempinho que nós passamos curtindo ela, mesmo que seja só na barriga. Que a gente agradeça a Deus por esse tempo e que Deus seja louvado, porque nós temos certeza que se nós permanecermos firmes, se nós nos mantivermos nos propósitos do Senhor, nós vamos encontrar a Saori lá na eternidade, junto com a Manu, junto com a Kailinha, junto com a Raíssa. Nós vamos nos encontrar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a nossa vida, nossa casa, nossa família, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Hoje era dia de... Aleluia, meu Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal, nos ajude. Nos ajude a mostrar para o YouTube que os vídeos postados nesse canal são relevantes, são edificantes, edificam a nossa fé. Que você seja um missionário de Deus, que você possa pegar o link dessa palavra e enviar para alguém que esteja com o coração apertado, que esteja passando por dificuldades, para que ele possa entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Tenha um dia abençoado, uma noite abençoada. Que Deus te abençoe poderosamente. E até o próximo vídeo. Abreijos!